Oi pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez no especial Construção Modular Cash, patrocinado pela CMC Modular na Expo da Construção Offsite 2024. E eu trago hoje um convidado super especial. Quem ainda não segue nosso canal do ProSA Podcast no YouTube ou Spotify, por favor, siga nosso canal, ative o sininho e fique por dentro das principais novidades do empreendedorismo. O convidado de hoje é super especial, já foi meu professor numa pós-graduação super importante para a minha carreira. E ele é engenheiro civil, gerente de projetos e especialista em sistemas construtivos com mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da construção e é especialista em sistemas construtivos como Light Steel Frame, Wood Frame, Cross Laminated Timber, sistema painelizado, entre outros processos industriais, e principalmente para edificações e construção civil. Atualmente é diretor do Instituto de Tecnologia de Edificações, o ITE, e idealizador do conceito e do Programa Educacional de Inteligência Multiconstrutiva. Introduziu no Brasil o conceito de construção off-site e métodos modernos de construção modular. Autor do livro digital Off-site, a inteligência multiconstrutiva, revolucionando a construção civil, e a missão dele é contribuir de maneira decisiva para o avanço do setor da produção e industrialização de edificações. Professor Gilberto de Freitas, espero que tenha gostado da introdução e muito obrigado por estar aqui presente no ProSA Podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite, ao pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra, até porque o Álvaro, como eu disse, é aluno, é um ex-aluno nosso da primeira turma de pós-graduação em construção off-site, arquitetura e engenharia de edificações modulares. Essa que é a pós-graduação referência no mercado. Nós temos aí vários alunos que estão já no mercado, já estão atuantes. Então é um prazer, uma satisfação poder estar aqui com você e o público que te acompanha. Muito obrigado. Professor, vou te chamar durante a nossa conversa, mas eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua de mais de 30 anos. Imagino que quando você começou a falar de construção industrializada, ninguém falava disso ainda no Brasil. Bom, é muito interessante, pessoal. Eu até escrevi um livro na pandemia, é um livro digital, ele é acessível através do nosso site, o www.ite.org.br. Lá tem um livro que eu conto um pouco dessa trajetória. Eu entrei na construção civil em 1989, então já tem aí um tempinho, já entreguei minha idade aí para vocês. Então, como técnico em edificações. Então eu me formei numa escola técnica estadual, voltada para edificações, e comecei minha carreira como técnico. O que acontece, Álvaro? Quando eu me deparei com os processos artesanais de construção, eu comecei a ficar muito jovem, 17, 18 anos. Que história é essa de indústria da construção civil, Porque eu não via indústria, eu via as pessoas cumprindo tarefas, de forma arcaica, de forma artesanal, um serviço muito sofrido, um operário, sempre ali carregando muito peso. Isso aí me incomodou bastante. E ao longo da minha trajetória, sempre que eu pude estar perto de fabricação do pré-moldado, da estrutura metálica, isso sempre me chamou a atenção. Até que eu comecei a trabalhar em empresas desse setor. Eu comecei nas empresas de construção tradicional, com concreto armado, moldado em loco, reticulado, alvenaria de bloco cerâmico. Não tenho nada contra os materiais, muito pelo contrário, eu falo dos processos. A tecnologia está nos processos. Não existe material ruim, existe material mal empregado ou a tecnologia que é atrasada. Então, isso aí começou a me chamar a atenção. E quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu percebi que realmente eu estava fadado a uma indústria que era atrasada. E nessa minha trajetória eu passei então a buscar estar perto dos profissionais que estavam nessa revolução silenciosa. Então tudo isso vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Então quando o Light Steel Frame estava nascendo no Brasil, eu estava lá com o pessoal da ASTIC, Associação da Construção a Seco, nem existe mais, eu estava lá com o pessoal. Garotão, 20 e poucos anos,
vendo eles implantarem. Então eu peguei a introdução do drywall no Brasil, peguei a introdução do light steel frame e assim sucessivamente. O wood frame, eu acompanhei a introdução dele. O cross laminate timber, eu participei ativamente da implementação dele, né? Eu fiz parte aí do time que implantou o CLT no Brasil. O CIP, tenho feito aí um esforço muito grande para a introdução dele também no país, para que ele cresça. Então eu sempre estive por perto de processos e técnicas industriais de produção de edificações sempre que eu pude. E num determinado momento da minha carreira, mais ou menos há 22 anos atrás, eu praticamente nunca mais trabalhei com construção tradicional, exceto na interface com ela quando eu encontro no canteiro de obras. Então eu sou um profissional que fiz a transição, né, da construção tradicional para os métodos modernos de construção. E sempre procurei transmitir para os outros o conhecimento que eu adquiri, a experiência que eu vivi. Muita gente hoje tem a condição de aprender conosco através de cursos regulares. Eu brinco que eu tive que aprender em braille. Às vezes não tinha livro naquela época, ou se tinha alguma coisa era literatura internacional, né? Exato. E às vezes a oportunidade de trabalhar com pessoas que vinham de outros países, onde a tecnologia já era consolidada, e poder trabalhar com eles e aprender junto com profissionais do Japão, profissionais dos Estados Unidos, da Áustria. Então eu trabalhei com profissionais tanto da Ásia, como da Europa, como da América do Norte, aqui no Brasil, onde a gente, né, juntos, podemos aí aprender na prática, vendo, né, as coisas sendo aplicadas. Então eu tenho essa trajetória e há 10 já anos atrás, agora fazendo 11 anos, eu fundei o ITIE, que é o primeiro e ainda o único instituto brasileiro dedicado a esses processos industriais. E ele é qualificado como OCIP, ele é uma organização da sociedade civil de interesse público. Então a nossa visão sempre foi que industrializar a construção civil era um assunto de interesse público. Quem ganha com a industrialização? A sociedade brasileira. O mercado. Exato, como um todo. Desde a criança, né, que vai ter uma creche mais rápida, uma escola mais rápida, o idoso que vai ter um posto de saúde mais rápido, até o empresário lá na ponta que vai gerar riqueza e vai poder empregar pessoas, vai poder pagar os seus impostos e fazer com que a economia funcione. Então a nossa visão da industrialização é essa e principalmente, a gente está falando muito de construção off-site, né, que é construir fora do canteiro. Eu vou usar um outro termo aqui, que é o off-site people, tirar as pessoas do canteiro de obras. O trabalho no canteiro de obras ele tem que ser cada vez mais rápido, porque você está no sol, você está no barro, você está na poeira, você está num ambiente que não tem às vezes a salubridade necessária. Então, quando a gente tira as pessoas do canteiro, diminui pelo menos o tempo de exposição delas no canteiro e coloca ela em ambientes que tem mais controle, mais qualidade, menos esforço físico, mais condições de segurança do trabalho, todo mundo ganha, né? Então, imagina, hoje um operário da construção civil com 50 anos, né? Dê uma olhada já no shape dele. Você vai ver que ele, né, só a pino, barro, carregando peso. A gente não precisa mais fazer isso. Então a gente já está no século XXI. A gente não tem que pôr pessoas para ficar carregando peso, né, e sofrendo no barro e no sol. A gente tem condição de fazer algo melhor para as pessoas. Pegando esse gancho de pessoas, né, falando um pouco da mão de obra, um país de dimensões continentais como o nosso, né, que nós temos aí diversas culturas de norte a sul do país. Sim. Por que você acha que ainda é um desafio muito grande mudar essa cultura do mercado nos enxergar como uma tecnologia off-site, se a mão de obra ainda é muito barata e eles ainda querem investir em fazer algumas construções on-site, né, no canteiro, com essa mão de obra barata, mesmo que desqualificada? Bom, é uma pergunta muito boa, Álvaro, e eu tenho uma visão bastante diferente, tá? Do que às vezes as pessoas comentam, mas respeito todas as visões. Vamos falar da construção civil. A construção civil, pessoal, como um todo, nos últimos 12 anos, ela diminuiu 50% a participação dela no PIB brasileiro. Então a gente era um pouco acima de 7% do PIB, hoje a gente é acima um pouco de 3%. Então nos últimos 12 anos a construção civil diminuiu pela metade. Muitos fatores estão envolvidos nisso. Importação de produtos, a própria crise política administrativa, a falta de investimento em obras de infraestrutura. Mas quando a gente olha para as edificações, existe um fenômeno. O operário da construção civil,
em média hoje, ele tem 41 anos. Significa que nós temos aí pessoas que são de meia idade, na grande maioria. Os jovens não estão entrando mais na construção civil. Por quê? Porque é um serviço bruto. Normalmente era um tio, um pai de uma família de empreiteiros, ou uma pessoa chegando na cidade sem uma devida formação, procurando uma oportunidade de ter algum dinheiro no bolso. Então essa era a maneira que as pessoas entravam na construção civil. E isso começou no país praticamente com a abolição da escravidão. Quando o Brasil era o império ainda, 80% da mão de obra da construção civil era mão de obra escrava. Com o fim do império e no início do século passado, que a gente começa a manufatura no país, começa um fenômeno interessante. Os jovens querem deixar as fazendas e os filhos de ex-escravos querem deixar as fazendas. E são pessoas que chegam nas cidades sem qualificação. Muitas vezes sem estudo. Sem estudo. E vindos de um campo onde o pessoal estava acostumado ao trabalho braçal desde criança, às vezes. Então, a construção civil ela se tornou um mercado onde essa mão de obra que não tinha qualificação passou a ser absorvida. Então, se nós pensarmos isso até os anos 80, 70 do século passado, fazia sentido. Só que esse modelo, ele não faz mais sentido para a atual sociedade. Só que o pessoal não pensa assim. Então, assim, o jovem não quer estar na construção civil. Hoje ele é muito mais digital e ele tem opções. Ele vai ser um pizzaiolo, ele vai ser um entregador de iFood, ele vai ser um estagiário, um professor de violão, motor. Tem formas das pessoas sofrerem muito menos para ganhar o que a construção civil paga. Então, ela não é atrativa para o jovem. Ela é muito desgastante para as pessoas. Então, está havendo uma evasão da mão de obra da construção civil. Ou pela desistência, muita gente desistiu na pandemia de trabalhar com construção civil, foi para outras áreas. Os jovens não entram nelas. Então, nós estamos tendo uma média de idade alta. Então, cada vez mais alta. Exato. Então, quando a gente fala que existe uma dificuldade de adoção, eu entendo que é mais por conta do profissional, é mais por conta do empreendedor do que do consumidor. Quando a gente pensa na adoção de novas tecnologias, sempre tem um público que é em torno de 2 a 3%, que são aqueles que adotam rapidamente tecnologias. Verdade, os early adopters. Exato, a gente fala. Exatamente. Depois existe uma massa que fica de olho se esses que adotaram em primeiro lugar vão se dar bem ou vão se dar mal. E depois vem uma mudança da base, da pirâmide, na adoção. Então, sempre que me diziam que o problema da construção civil era cultural, obviamente que eu não posso discordar, mas não é cultural do consumidor, né? Quantas pessoas hoje querem comprar um cavalo no lugar de um carro? Quantas pessoas hoje querem comprar um telefone fixo do que um telefone móvel? Quantas pessoas hoje querem comprar um computador do que uma máquina de datilografar? Então, a tecnologia, sempre que ela traz conforto, sempre que ela traz facilidade, ela tem receptividade. Sempre tem aqueles que compram e pagam por isso. Então, a construção civil é atrasada porque ela tem uma massa de técnicos, operários, empresários, que são atrasados junto com eles. Essa é a questão. É uma cadeia produtiva que tem uma cultura arcaica, que está muito atrelada àquele Brasil Império. E toda inovação é assim, né? Se você for ver, antigamente o celular era muito mais caro. Aí a hora que populariza, ele abaixa o preço. Quando nós começamos, por exemplo, a Expo Construção Offsite, né, que ela começou na sua primeira versão lá em 2019, eu já sabia que as coisas iam evoluir. Era só uma questão de quando as coisas iam começar a ter mais escala. Porque a construção tradicional, ela está em queda livre. Ela já diminuiu metade do PIB. Ela está cheia de gente idosa. O que a gente tem que tomar cuidado hoje? São das pessoas que têm essa cultura entrar para esse mercado. E é natural. Porque eu aprendi com um professor também há muitos anos uma expressão até engraçada, né? Perto do sol é mais quentinho. Então, à medida que esse mercado agora floresce e ele começa a mostrar que ele é a perspectiva que chegou para ficar e que só vai evoluir, qual que é a tendência natural de quem está num barco que está afundando? Nunca mais eu vou construir de alvenaria. E querer vir para cá. E ele virá com a cultura que ele tinha.
Eu aprendi isso, pessoal, quando eu fiz a oficina escola. Há 10 anos atrás, eu fiz a oficina escola e peguei o operário da construção civil e levei ele num galpão para ensinar para ele fazer painelização de light steel frame e edificações modulares em light steel frame, eu descobri que a obra, ela não é um lugar. A obra é uma cultura. A obra vai com a pessoa para onde ela for. Se você pegar o operário da construção civil e não capacitá-lo, e não conseguir mudar a cultura dele e puser ele dentro de uma fábrica, a fábrica vira canteiro de obras. Então a maior preocupação que eu tenho hoje é das pessoas que têm uma mentalidade arcaica, de uma cultura atrasada, que estão vindo para esse mercado e que precisam ser o quê? Reeducados. E a reeducação, pessoal, ela é complexa. Porque, vamos pegar um exemplo, é como se eu tivesse um vaso que está cheio de água. Para eu conseguir colocar algo dentro, eu tenho que tirar o que já estava lá para abrir espaço. Então a pessoa que vem para um processo de reeducação, ela questiona tudo, é normal, ela tem objeções sobre as coisas. Por quê? Porque você está tentando tirar dela aqueles conceitos que ela tinha, enraizados, às vezes no subconsciente até, né? E colocar algo novo. Então é esse processo que a gente vem fazendo. Então essa transformação cultural já está havendo, nós agora temos que começar a colocar certificações, e isso não quer dizer que a gente não seja sensível aos operários da construção civil, aos engenheiros, arquitetos, técnicos que foram formados nesse modelo arcaico. Mas eu tenho que ser honesto com as pessoas de dizer que a construção industrializada, tudo que ela não é construção, ela é produção. E a mentalidade industrial é diferente da mentalidade artesanal. O engenheiro, o arquiteto, ele foi formado para cuidar de um artesão. E a construção industrializada é voltada para processos. Parece uma mudança simples, mas não é. Então não é trocar materiais, é trocar processos. E é trocar uma cultura de projeto, uma cultura de especificação, uma cultura de relação com pessoas. Então esse trabalho cultural é o que a gente vem fazendo. Por isso que dentro da trajetória do ITIE, nós criamos uma faculdade. A gente é mantenedor da inteligência multiconstrutiva. A inteligência multiconstrutiva, ela foi um conceito que eu criei em 2018, que ele me ajudava a dialogar com esse mercado. Porque é muito ruim, pessoal, quando você vai fazer uma palestra, por mais que você esteja usando uma tecnologia mais moderna, dizer para as pessoas que aquilo que eles fazem é arcaico, é antiquado, porque é um péssimo cartão de visita, é uma forma assintosa de você se relacionar. Então eu nunca usei essa coisa de que nós somos mais... Não. As pessoas precisam desenvolver a sua inteligência multiconstrutiva. É inteligente saber construir de mais de uma forma. E é inteligente para você mesmo. Por quê? Eu não estou pedindo para você abandonar o que você faz, eu estou pedindo para você se abrir a aprender mais. E com isso você começa a perceber as vantagens e o que tem de interessante no outro. Então você se abre a essa diversidade. E esse conceito funciona tão bem que ele deu o nome, batizou o nome da faculdade que nós somos mantenedores. A Faculdade de Inteligência Multiconstrutiva. Então, hoje nós criamos a primeira faculdade de métodos modernos de construção da América Latina, é mais um feito nosso, no sentido de seguirmos adiante. Nós somos os pioneiros em pós-graduações online ao vivo do Brasil. Hoje somos pioneiros em aulas práticas online ao vivo no mundo. Então a gente ensina métodos modernos fabricando ao vivo para os alunos. E com esse trabalho nós temos alcançado pessoas de todo o país e que muitas vezes vêm em feiras como essa aqui, a Expo Construção Offsite, celebrar esse movimento de transformação. E como você enxerga, professor, essa cadeia, né? A gente falou de diversos materiais, inteligência multiconstrutiva, mas essa cadeia, principalmente suprimentos, para atender esse mercado? Porque muitas das vezes a gente vê, num país como o nosso, né, que está nascendo a construção modular off-site, mas às vezes nichado por regiões, principalmente por causa da logística. Esse é um grande desafio. Então, como o Álvaro disse, nós temos aí desafios logísticos que são complexos. E os componentes de uma edificação têm grande escala. E alguns deles, às vezes, não têm tanto valor agregado. E isso é uma barreira. Mas eu não gosto tanto de falar de barreiras. Eu gosto de falar de oportunidades, né? Quem tem barreira hoje
e restrições é a construção tradicional. O que a construção industrializada tem são desafios, não barreiras. Quem está cheio de barreira, cheio de restrição, é a construção tradicional, ela que está em queda livre. Nós temos, na verdade, desafios. Então nós vamos lidar com os desafios. Então, que maneiras que a gente pode lidar com esses desafios que o Álvaro colocou? Primeiro deles, a gente tem que identificar o seguinte: a construção industrializada, ela provoca um rearranjo na cadeia produtiva. Surge a figura de um novo agente econômico, um novo stakeholder, que nós, aqui no ITIE, batizamos de fabricantes de edificações e componentes. Ele não é uma consultora e ele não é um fabricante de materiais. Então, essa é uma primeira mudança que precisa ficar clara. É um novo agente. Um dos fatores de atrasar o avanço da construção industrializada no mundo todo é a falta de percepção disso. Inclusive, instituições de outros países têm seguido aí o nosso exemplo sobre esse conceito. Eu explico por quê. Como a palavra é construção industrializada, é natural que a gente ache que a construtora ela vai industrializar. Só que a construtora não sabe conduzir indústria. Construtora não tem indústria via de regra. Construtora, ela entende muito mais de prestação de serviço. É outro KINAI, inclusive. Exato. Então, o fabricante de edificações nem KINAI tem. Esse é um desafio nosso, de implementar na legislação um KINAI específico para o fabricante de edificações e componentes. Até porque, como indústria, a tributação é muito diferente da construção. Isso. Temos aí a reforma tributária que está vindo para tentar acomodar e trazer essa isonomia tributária entre o serviço e a indústria. Mas vamos lá. O fabricante de edificações, ele é o agente que investe em tecnologia. Ele é o agente que muda a cadeia produtiva. Uma construtora, pessoal, ela já é o final de um processo de projeto, de planejamento, de estudo de viabilidade. Ela não está ali mais para mudar nada, ela está ali para aplicar. E o construtor, o dono de consultora, o empreiteiro, ele não investe em tecnologia se não tiver no budget dele já previsto no orçamento. E ele não investe no empreendimento contando que o equipamento que ele comprou vai se pagar em inúmeras obras. Ele quer que tudo seja pago naquela obra. Então eu costumo usar o seguinte: o consultor tem visão de águia. Ele mira no empreendimento, mergulha e vai em busca de abocanhá-lo e tirar o resultado dele. O industrial não. O industrial tem visão panorâmica. Ele olha para o mercado, ele vê o perfil de um determinado consumidor, ele estuda o mercado, ele investe em fábrica, equipamento, capacitação de pessoas, em toda uma solução para daí ir para o mercado e espera o retorno do investimento dele ao longo do tempo. Então ele é um aliado para a construtora, porque o modelo de negócio da construtora não é receptivo para a tecnologia. E a indústria, ela é baseada em inovação e tecnologia o tempo todo. Então, agora vamos começar a responder a pergunta do Álvaro. Entendido isso, o que o fabricante de edificações e componentes precisa começar a fazer? A gente precisa seguir os passos da indústria moveleira. A gente tem que ter o fabricante dos componentes, que pode ser desde um componente simples, como uma esquadria, uma louça sanitária, um painel, uma laje. Ele tem que levar isso para um centro de distribuição. E nesse centro de distribuição nós temos que ter os satélites, os assembladores. E esses assembladores muitas vezes têm que ter os instaladores, os finalizadores da cadeia produtiva. Então quando você vai hoje num showroom de móveis planejados, inclusive esse espaço que eu estou aqui, né, o COVE, que foi feito aí pela CMC Modular e está muito bonito, ele é um bom exemplo. Então vai chegar o cliente, vai ser muito bem atendido. Hoje o cliente que vai comprar uma obra tradicional, ele vai ser atendido por quem? Por um pedreiro lá no barro? Por um empreiteiro pegando um cartão de visita embarreado e com o telefone do cliente anotado numa folha de pão? Não, nós temos que seguir o exemplo da construção do setor moveleiro. Então vai chegar num espaço, vai ser bem atendido, vai ter ali uma opção de produtos que vão ser entregues para ele. Ele vai poder ter a condição de customizar esse produto em função das suas necessidades específicas, como a indústria moveleira faz. Uma vez acertado o negócio, é acionada a cadeia produtiva que está por detrás disso. Nós só vamos resolver o problema logístico se a gente tiver essa mentalidade de termos centros de distribuição de componentes. E esses centros de distribuição
atendem os outros fornecedores até chegar no atendimento do cliente final. Então essa é a leitura que nós temos. Isso, num país como o nosso, vai requerer uma visão de produtos conforme zonas bioclimáticas, porque nós temos um país com um clima muito diferente, né? Inclusive estamos vivendo essa situação muito triste no Rio Grande do Sul, fruto, né, de uma tragédia que envolve questões climáticas. Então a gente precisa ter esse entendimento que a indústria da construção civil ela vai precisar do fabricante de edificações e componentes como um agente que faz com que a tecnologia chegue nas localidades. E nós vamos trabalhar por isso, pessoal, e vocês vão começar a ver novidades em breve dessa cadeia produtiva, porque ela vai começar a chegar em todos os cantos do país com produtos para serem montados e instalados para os clientes nos canteiros de obra. E sobre o ITIE, o que você pode falar aí para nossa audiência? Né? Há mais turmas surgindo todos os semestres, mas algumas novidades também? Sim, como eu falei, o que a gente tem de novidade? A gente tem a pós-graduação de construção modular off-site, que está na sua 4ª edição. Queremos começar agora no final de julho, essa aula inaugural, com convidados internacionais, né, como sempre. Então ela é online ao vivo, então você que é de qualquer localidade do Brasil e até de fora do país, pode sim estudar conosco. Temos aí a 6ª edição, com inscrições abertas da pós-graduação de Light Steel Frame, Wood Frame e CIP, os 3 métodos modernos de construção leve reunidos, está na sua 6ª edição, estamos com inscrições abertas. Lançamos na semana passada no BIM Forum, lá no BIM Forum Conference, o evento internacional aí do BIM no Brasil, 2 novas pós-graduações. Uma delas chama BIM Ágil, é a metodologia BIM associada aos métodos ágeis, dentro dos critérios da Build Smart. E uma pós-graduação chamada MasterTech. É uma pós-graduação para o gestor da construção civil poder adotar as tecnologias mais modernas, as mega tendências da revolução digital. Então essas 2 pós-graduações nós lançamos semana passada, uma novidade aí da instituição, e as certificações que estão vindo aí para que a gente comece a certificar as pessoas que querem fazer a transição da construção tradicional para a construção industrializada, mas que elas passem por uma certificação para que nós, o mercado, possamos saber quem começou a fazer um refresh da sua mentalidade, daqueles que ainda não fizeram, e as certificações elas depois serão bianuais, para que também a gente possa manter os profissionais sempre atualizados, criar uma cultura de mercado organizado. E como faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais? Nosso site do ITIE é o www.itie.org.br. Tem o site da faculdade, que é o www.imulticonstrutiva.com.br. Nosso Instagram é o @ITIEBrasil com Z e o @Inteligência Multiconstrutiva. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. É uma honra receber você aqui no nosso estúdio, aqui dentro da Couve. E espero que vocês tenham gostado muito dessa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pelos telespectadores do podcast e sucesso aí, muito sucesso para CMC Modular. Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu.